Shalom, Lecolão, paz a todos nossos amigos, irmãos presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Almidei Torá. Hoje são dois de Reshvan, do ano 5786, 23 de outubro de 2026. 25, né? Aliás, 25. Estamos na Paraxá de número 2, Noar, Noé, com leitura integral no livro de Gênesis, o capítulo é o 6º, verso 9, e vai até o capítulo 11, verso 32. A porção para hoje é a quinta aliá, né? Quinta porção, está no mesmo livro, Gênesis, capítulo é o 9º, verso 8º, até o versículo 17. Haftará, baseada no profeta Isaías, o capítulo é 54, verso 1 a 10, e na Brit Hadachá, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 23, até o versículo 46. Zaquém Os, nosso comperador de hoje, como sempre, nas quintas-feiras, né? Está aí presente. Que o Eterno abençoe. Está com a palavra. Shalom. Shalom, shalom. Hoje são 23, né? Se for baseado pelo calendário gregoriano. Muito Ok. bem. Primeiramente, eu quero saudar a todos que estão aqui presentes. Vou compartilhar com vocês. E também cumprimentar os que irão assistir, né, esse trabalho, essa atividade, essa palestra, esse estudo, né? Que o Eterno venha nos iluminar, nos guiar na tua santa verdade. A minha voz está meia, assim, não sei, estranha por conta da minha rinite, tá? Tô Nada, eu não vou passando por uns colocar nada, dias não. muito difíceis aqui. É, Tem áudio aberto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. A leitura alusiva a aliar, né? Ok. E disse o Eterno a Noé e aos filhos e a seus filhos que estavam com ele, né? E eu, eis que estabeleço a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti, e com todo ser vivente que está convosco, entre as aves, entre o gado e entre todos os animais da terra que estão convosco, de todos os que saíram da arca, e todos os seres viventes da terra. E estabelecerei a minha aliança convosco, e nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e entre vós, e entre toda a alma vivente que está convosco para sempre. Coloquei o meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal de aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu fizer vir nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens.
E eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim, e entre vós, e entre todos os seres viventes, entre toda a minha, E eu tive que terminar. entre, dentre toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco-íris nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente, entre toda a carne que está sobre a terra. E disse o Eterno a Noa: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e entre toda a carne que há sobre a terra. Ok, aqui concluímos a leitura, né? Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Muito bem. É, nós estudamos nos dias anteriores, na semana passada, sobre a formação da Terra, que o Eterno fez de forma tão especial, tão perfeita para eh, seu anfitrião, né? Seu convidado, na verdade, né? Seria o Adam, tá aí, e a sua esposa Rava. O Eterno fez tudo harmonioso, né? Com maior dedicação, que até o ponto, de tal ponto que ele disse que tudo que ele fez era muito bom aos olhos do Eterno. Vocês imaginem aos nossos olhos, né? Imagine nossos olhos. Mas com a queda, que eu não vou entrar nesse detalhe, entrar nessa nuance, tá? Mas com a queda, a Terra gradativamente ela foi sendo destruída, né? Deteriorada devido ao comportamento, devido à degradação do homem que se corrompeu, né? Se tornou piores do que animais irracionais, violentos, certo? E o que culminou, porque todo problema tem uma raiz, né? O problema não surge assim do nada, certo? Tem uma raiz, entendeu? E para solucionar a raiz, ou melhor, para solucionar o problema, tem que ir no cerne da questão, tem que mexer com a raiz do problema, certo? E nós sabemos quando os homens de Deus, os homens dos justos, quando casaram com as mulheres das nações, com as mulheres pagãs, naqueles dias antes de Noé, aí começou então a corrupção que chegou de tal forma que estava insuportável, né? Ninguém mais respeitava os direitos dos seus semelhantes, né? O homem estava violento, era furto e roubo de toda, de toda espécie, certo? Então chegou ao ponto que o Eterno não suportou mais, mas tem uma família, imagine, de toda a geração, né, de toda a geração daqueles dias, somente uma família foi salva, né, do dilúvio. E Deus então propôs a Noé a fazer um grande desafio, né? O Eterno poderia simplesmente salvar Noé sem precisar de usar nenhum recurso, certo? Ele poderia salvar Noé de outra forma, mas ele propôs a Noé participar com ele
esta obra de salvação. Qual foi o desafio, né? Qual foi a proposta de Deus que fez para Noé? De construir algo que nunca foi visto, algo inédito que não existia naqueles dias, eu acredito, certo? Que era justamente uma arca de tamanho imensa, né? De altura, se não me falha a memória, de 130 metros, de 150 metros de comprimento, certo? Altura aproximadamente 30 metros de altura, a largura aproximadamente 50 metros, se não estiver enganado, certo? Para que através deste instrumento da arca fosse salva Noé e e as espécies de animais, certo? E Noé topou. E nisso aí foi 120 anos Noé construindo a arca, tendo a esperança daquela geração, quem sabe, né? Quem saiba, se arrependa, né? E de fato não houve arrependimento. O Eterno então mandou o dilúvio conforme foi prometido. Esta passagem nós conhecemos, foi estudada anteriormente. Eu estou fazendo aqui uma síntese para nos contextualizar, tá? E aí então o Eterno salva Noa usando a arca, construída pelas próprias mãos de Noa, lógico, certo? Porque a salvação como eu tenho falado, é algo meritória, algo nós temos que construir para merecê-la, tá? Não vem de mão beijada para ninguém. Sabemos que nós dependemos do sacrifício do Mashiach, Yeshua, todavia, não nos isenta de fazer o nosso próprio sacrifício, tá? De renunciar, tá? Nossos próprios interesses, nossa própria família, se for preciso, né? Nosso próprio emprego, qualquer coisa que apareça em nossa frente que vai causar um empecilho, certo? Temos que renunciar a tudo isso para então entrarmos no pacto com Hashem. Aí vamos entrar então, depois dessa essa parte introdutória, vamos desfrutar, né, dessa maravilha sobre a questão do pacto de Deus, certo? Nós lemos aqui, nós estudamos, o Eterno fez um pacto com Noa, com a sua família, né, e mais quem? Com todos os seres viventes, todos eles, todos entraram neste pacto, nesta aliança, que foi um compromisso, na verdade, que Deus firmou, tá, com todos os seres viventes. Qual foi o compromisso que Deus firmou? Deus firmou que não iria mais destruir a terra, como fez no dilúvio. Deus não vai mais destruir as nações, certo? Como fez nos dias do dilúvio. Deus não fará mais. E ele deixou ainda um sinal. É evidente que o Eterno disse para eu lembrar, né? Porque o Eterno não esquece, lógico, certo? Que na verdade é para que o homem não esqueça. Na verdade é isso, né? Uma linguagem que o Eterno fala para se tornar comunicativo, né? Comunicável com suas criaturas, certo? Então Deus fez um arco, o arco-íris, para que o homem visse neste arco e lembrasse que a terra não vai ser mais destruída, não precisa mais temer, tá? Então, eu quero considerar aqui três alianças, três principais. Existem outras, tá? Existem alianças particulares, né? Como, por exemplo, a aliança que Deus fez com o Pinhas, né? O Eterno fez uma aliança com ele, certo? Entre outras situações que o Eterno faz também aliança, certo? Com pessoas. E são alianças particulares. Mas eu quero mencionar aqui três alianças não vou dizer universais, mas de uma amplitude maior. Essa primeira aliança que Eterno fez,
cujo sinal está no céu, para que todo homem veja, é uma aliança universal para todos, né? E inclusive para os animais também, certo? A aliança que é mais, ela é para ser visível por toda a criatura. Todo homem, quando vê o arco-íris, por mais que ele não seja religioso, isso independe de religião, tá? E depende de crença, certo? Que ele, toda vez que ao contemplar o arco-íris no céu, que é onde está sinal de chuva, né? Normalmente é chuva, para lembrar que a Eterno não vai destruir os seres humanos, né? As criaturas, melhor dizendo, tá? É uma aliança aberta. Existe uma outra aliança, que essa aliança já é mais íntima, certo? A primeira é externa, está situada entre as nuvens. Qualquer pessoa pode ver. Mas a segunda aliança é uma aliança mais íntima, certo? Ela foi feita em um membro do órgão masculino, tá? Que é a chamada Brit Milah, que é a circuncisão em português, né? Brit Milah, tá? A aliança do pacto, a aliança de sangue que Deus faz através da circuncisão. Nesse caso aqui, uma aliança mais íntima, que não é para todos os homens, não é? Deus, veja, Deus fez primeiro aliança com toda criatura, em geral. Mas esta outra aliança fez com Abraão e com tua descendência. Eu quero aqui, então, entrar nessa segunda parte com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Eu não sei se está bem visível. Me dá um retorno, Rush. Quando abriu, eu passo para o senhor. Agora, abriu. 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 E Tá, aí? para mim tá visível. Aliança com Abraão Avino. Abriu. Gênesis Abriu. 17:5. Muito bem. Aí em diante, né? Alguns versos bem. Primeiro, nesse dia eterno, no versículo no quinto versículo de Gênesis, né? Bereshit 17:5, Eterno mudou o nome de Abrão para Abraham, tá? Que em português é Abraão, tá? Ele alterou o seu nome, né? E diz que frutifiquei grandissimamente, né? Multiplicáveis e enchei a terra. Ele falou a mesma coisa para Noa, tá? Ele falou a mesma coisa antes, ele falou para a Adão, né? Com Rava. E agora agora nessa leitura que eu fiz com Noah, tá? Para eles crescer e multiplicar. E nesta última agora, nessa segunda aliança, o Eterno fala também com Abraão, Abinu, que ele iria crescer grandissimamente, tá? E de ti darei nações, né? Dele sairia muitas nações e reis sairão de ti. Isso aqui é justamente crescermos e multiplicarmos, né? O Eterno está falando aqui para nosso pai Abraão. E aqui no versículo 7, no verso 7, diz: Estabelecer a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Vejamos, então é uma aliança mais específica, ela é mais íntima, podemos dizer, é uma aliança familiar, tá ligado? Ligada à família, tá? E depois de ti as suas gerações. Então, está aqui, uma aliança atrelada, tá? À família abraâmica, tá? Uma aliança perpétua para te ser a ti por Deus, a tua descendência depois de ti, tá? Bem, eu não vou estender mais um pouco por causa do tempo, mas vamos desenvolver mais um pouco aqui, certo? Vamos entender mais com mais precisão, tá? Essa aliança que Deus fez a Abraão é uma aliança eterna, era imutável.
ela não muda, tá? E é perpétua, tá? E nós sabemos que o Yeshua, né, que é tido como, é traduzido como Jesus, né, que ele fez também esse pacto quando estava no oitavo dia, conforme está escrito aqui. No oitavo dia, tá, mais embaixo, em Bereshit, que seria o dia da circuncisão, certo? E todos aqueles que aceitaram a nova aliança, firmou este pacto, tá, com Abraão. Tá? Porque se somos do Messias, então devemos ser imitadores, né, do mesmo. Shaul Racharia falou: Sede meus imitadores, assim como sou do Mashiach, segundo Shaul Racharia, né? Então, o que acontece? Essa aliança é a aliança mais próxima do homem, que justamente era feito no prepúcio, tá? Na parte genital masculino, tá? Masculina, no oitavo dia. Mas existe uma outra aliança, que esta aliança ela é muito mais íntima. Veja como é as coisas. O Eterno fez uma aliança com Noa. Essa aliança é para todas as nações, todas as criaturas. Já essa segunda aliança, o Eterno fez com Abraão e a sua descendência, a sua família, tá? Todos que aqueles ao oitavo dia, tá? Já na terceira aliança, já a aliança ela é mais íntima, mais profunda, tá? Que ela é a aliança que a Eterno formou, fez, que ele iria inserir, internalizar em nossos corações a tua Torá, a tua lei, tá? Ela é muito mais profunda do que essa segunda aliança. Não estou dizendo que não precisa da segunda aliança, que é a Brit Milá. Precisa sim, tá? Mas esta terceira aliança, ela é mais profunda, ela é mais perfeita. Por quê? Porque alguém pode ser circuncidado ao oitavo dia, todavia não tem a Torá, não vive a Torá, entendeu? Não serve, tá? Não vai servir, tá? Aqueles que têm a Torá no seu coração, automaticamente ele vai aceitar a Brit Milá, porque a Torá está na Brit Milá. Está escrito na Torá, na lei, né, de Moshe, de Moisés, tá? Então, ele tem a Brit Milá, ele tem a Torá, tem os mandamentos de Deus e no seu coração. Ele está íntimo com a lei, se tornou uma só carne, podemos dizer, com a Torá, entendeu? Se tornou uma só carne, porque é a carne, já que a Torá já internalizou nele, foi inserido na pessoa, tá? Isso foi uma aliança feita para todos aqueles que aceitaram o Mashiach, tá? Em Yeshua. Foi através de Yeshua que foi firmada esta nova aliança. E nessa aliança existe um pacote nela, existe um acessório, tá? Um acessório que é muito importante nessa nova aliança, que eu vou ler com vocês, tá? Irmiarro, Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova, que na verdade uma aliança renovada, tá? Ou até mesmo nova, porque o povo, né, como o povo ter o Espírito de Deus, certo? Algo que não era visto naqueles dias. Era que tinha.
que tem o Ruach HaKodesh, né, era algumas autoridades do nosso povo, certo? Mas é uma aliança nova, podemos dizer também, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles validaram a minha aliança. Então, aquela aliança que de Moshe fez, ali, ainda no deserto, que a Eterno fez também uma aliança com eles, certo? Que, que eles invalidaram, eles desobedeceram a Torá, o mandamento do Eterno, tá? Não seria como aquela, certo? Apesar de eu os haver despojado, despos, é, despo, desposado, né? Diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior. Aqui está a aliança que o Eterno firmou, tá? Algo inaudito. Nunca foi visto isso, tá? Porém, a minha lei no seu interior, em todo o povo. Todo o povo não tinha o Espírito de Deus, tá? Todo o povo não tinha isso, nós sabemos, né? Tem um sacerdote, sumo sacerdote, né? O rei, né? Como o rei Davi, por exemplo, além de ser rei, também era profeta. Os profetas tinham, né? Tá? Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecer ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando que aconteceu isso? Que o Eterno nunca iria lembrar mais dos seus pecados, né? Justamente no sacrifício do Mashiach, Yeshua, quando foi perdoado todos os nossos pecados, tá? Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Eterno dos Exércitos é o seu nome, tá? E aqui está o pacote que eu falei, que essa promessa é uma promessa que seria inviolável, ou melhor, inquebrável, tá? Que é justamente o que diz aqui. Assim diz o Eterno, assim, no 36, se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se falhar, né, o sol falhar, não dá mais a sua luz do dia, e a lua, né, e as estrelas para a luz da noite, se falhar isso aqui, certo? Diante de mim, deixará também o Eterno, o quê? Deixará quem? A descendência de Israel para ser uma nação de diante de mim. Assim diz o Eterno: se puderem ser medidos os céus, se alguém conseguir, é um desafio que o Eterno está fazendo aqui, tá? Se alguém que tem capacidade de medir os céus, tem alguém que vai mudar, consegue medir o céu, sondar os fundamentos da terra, cá embaixo, lá, tá? Também o que acontecerá, também rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno, diz o Eterno, né?
Então, isso é a aliança que o Eterno fez. A aliança era na aliança que o Eterno. Opa, é o gato aqui, desculpa. A aliança que o Eterno fez de internalizar a lei e a Torá em nossos corações, ela está também concretizada, está firmada na aliança de o povo de Israel nunca jamais deixar de ser seu povo. Se alguém tem a capacidade de medir os céus, né? Medir os fundamentos da terra lá de baixo, se tiver essa capacidade, ele vai anular a sua aliança. Mas quem é que vai ter? Me diga. Entendeu? É um pacto que Deus fez com o seu povo, tá? E tem, e tem, e tem uma coisa interessante, que tem gente que está dizendo ainda, afirma, que o Eterno vai destruir a terra. Chega, alguém chega. O Eterno vai destruir a terra vai ficar 7 palmos destruída para baixo. Tem gente que fala isso, absurdo, certo? Absurdo. Que até disse lá em Noa que não vai destruir mais as nações, né? E agora nós vimos também que a terra não vai rejeitar o seu povo. Então, tem pessoas que dizem que a terra vai ser totalmente destruída, e tem aquelas também que dizem que Israel vai ser destruído. Israel não vai, Israel não foi rejeitado, né? Negado. Pô, eu prefiro ficar com a palavra do Eterno, certo? E tem umas coisas aqui interessantes, tá? Para a gente concluir devido ao tempo, mas para aqueles que defendem que a terra ficará vazia, será destruída, vamos ver aqui o que diz o profeta. Esse- Tem um gato aqui que está me pegando aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui compartilhando, né? Bem, Zacarias 14 fala: Esse que é o dia do Senhor, tá? É o dia que o Eterno entrará em combate com as nações. Quando as nações, se vocês pegarem no contexto, Zacarias 14, no versículo, já pode pegar no primeiro versículo, tá? Que as nações irão invadir Jerusalém, Israel, Jerusalém, e haverá como diz aqui, no versículo primeiro, no segundo diz aqui, esse é bom, que porque as nações serão, ajuntarão para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, né, as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá do cativeiro, mas o restante do povo não sairá, tá? Então, aí diz que o Eterno sairá, né, na, na, na apresentação do Mashiach, né, Yeshua, representando o Eterno, e pelejará contra aquelas nações, tá? Tá lá no versículo 3 em diante, tá? No Monte das Oliveiras haverá então um vale muito grande para que os seus santos refugiassem, para se refugiar para lá, se protegendo, tá? No versículo 16 diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar quem o Rei dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Veja só, de todos que restarem das nações, terão que ir para Jerusalém, para adorar o Rei dos Exércitos. Agora eu pergunto a vocês: quando que aconteceu isso aqui? Já aconteceu? Não aconteceu em época nenhuma, tá? Isso irá acontecer justamente quando o Mashiach vier para implantar o seu reino, que eu não vou entrar em detalhes, caso queira mais detalhes devido ao tempo, tá? Vamos deixar o contato abaixo do vídeo, tá? Mas nunca aconteceu dos restantes das nações, veja, as nações que restarem.
para aqueles que defendem que Eterno vai anular o seu pacto, sua aliança que fez com Noé, destruindo todas as nações, entre em contradição, né, com o próprio Eterno, tá? E no versículo 17 diz: acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subia a Jerusalém para adorar o Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Rei, adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, não virá chuva sobre ela, né? Então vai vir praga sobre aquela família que não for para Jerusalém adorar o Eterno dos Exércitos, tá? Então não faz sentido Eterno destruir o mundo. Até então, a humanidade. Até então, que Eterno disse que não farei mais, porque o homem é má desde a sua meninice, tá? Os planos do Eterno não foram frustrados. Eterno não foi frustrado, não foi frustrado o seu plano, tá? Foi adiado, isso é verdade, tá? Mas ele vai firmar. É tanto que o Mashiach, deixa eu pegar aqui, o Mashiach Yeshua falou sobre isso, né? Deixa eu ver aqui qual é o versículo. É, achei aqui, vou compartilhar com vocês. Tanto que o Mashiach falou sobre esse reino, tá? Mateus, aqui não tem o versículo não, deixa eu ver se está embaixo. Acho que é 24, Mateus 24, 25, Mateus 25, 31, tá? Mateus 25, 31, que diz assim: mandará o Filho do Homem. Opa, já troquei aqui de slide, deixa eu aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, tá? Quando ele vier na sua glória, conforme mencionei lá em Zacarias 14, que será na sua vinda, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual, né, quem, caso queira saber que trono é esse, tá? Já vou adiantar, é o trono de Davi, tá? Em Israel, precisamente falando em Jerusalém, tá? Justamente que diz lá em Zacarias 14, onde ele estará com seus pés, né, no Monte das Oliveiras, juntamente com seus santos. No versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá quem? O rei aos que estiverem à sua direita. O que ele vai dizer? Yeshua vai dizer, né, para aqueles que estiverem à sua direita. Vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o quê? O reino que vos está preparado desde quando? Quando foi preparado o reino? Desde a fundação do mundo, tá? Então o reino de Deus está preparado. Está preparado o reino de Deus. O que precisa de fato é a restauração deste reino, tá? Mas está preparado, tá? E a restauração desse reino será justamente na vinda do Mashiach, Yeshua. Tá? Vejamos, né? Então, são propostas que o Eterno, em verdade, está nos ensinando através das suas escrituras, tá? Que essas são propostas inabaláveis, tá? Contrário ao que o mundo diz. O mundo diz que a terra vai ser totalmente destruída,
tá? Também tem um movimento religioso que diz que Jerusalém, Israel, o povo, nosso povo será também destruído, será negado ou será rejeitado, foi rejeitado na verdade, tá? Totalmente contrário ao que está escrito, ok? E o reino de Deus, na verdade, ele já está feito, fundado. O que vai acontecer de fato é a restauração, tá? Em Isaías 11, só vou deixar para meditação, meditação, Isaías 11 diz que no rebento de Jessé, da raiz de Jessé sairá um rebento, que é justamente de Davi. De Davi saiu o Mashiach, Yeshua, certo? Lá ele implantará um reino de justiça, um reino de equidade, de paz, né? Para todas as nações. E diz ainda, Isaías 11, tá? Diz ainda que a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto das suas entranhas, e diz que morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno guiará. Isso é o quê? É justamente como era para ser lá no início, tá? Isso não mudou, apenas foi adiado. Permanece na mente, no projeto divino, tá? É inabalável, o Eterno firmou, nós vimos aqui, a aliança que o Eterno fez, certo? Quando o Eterno diz que não mais destruirá as nações, é porque ele tinha na mente que as nações entrarão em paz eterna. Ele tinha isso na mente. As nações deixarão de conhecer o mal, né? De conhecer guerra, a maldade, porque o espírito, diz ainda a Escritura, que o espírito imundo, esse espírito de Satã, ele será eliminado, será tirado, será destruído da terra. O homem ficará livre, isento de toda maldade, entendeu? Então, a nossa habitação, desde os primórdios, é a terra, não tem outra moradia, não tem outra habitação, tá? Então, Shalom, se caso queira mais detalhes, nós deixaremos um contato abaixo do vídeo, tá? Por enquanto é isso aí, tá? Shalom, um abraço a todos, obrigado. Shalom, shalom, a quem ouça. Nós é quem agradecemos por essa belíssima explicação da quinta aliada de Noa, né? Uma pitadinha de profecia, ou seja, o futuro a gente conhecendo hoje, né? É por isso que Amós 3:7 diz: e o Eterno não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pode cancelar a ligação, a gravação.